Demoramos 11 episódios para que finalmente tivéssemos o primeiro episódio medíocre desse anime, né? Curioso, eu pensei que o anime ia se tornar o que esse episódio apresentou desde o terceiro e que aí por isso eu desistiria de fazer essas análises. O que me encantou até agora foi como eles conseguiam costurar essa parte explícita e escrachada com temas mais implícitos, né? Mais reflexivos. No 11º episódio, pouco disso, ou não. Vamos lá falar sobre tempo, futuro, espiral do tempo e etc. E tem um recado importante também. Essa é a análise do 11º episódio da primeira temporada de Chainsaw Man. Seguimos as análises semanais e eu sigo dando os recados de sempre. Antes de comentar, leia o comentário fixado, deixa o like para ajudar a divulgação desse vídeo aqui e quem estiver fazendo reacts desses vídeos, eu tenho alguns recados importantes aqui e cabais para vocês, tá? Gente, pode publicar no mesmo dia, não tem problema, não preciso publicar no outro. Eu só peço duas coisas. Endossem o seu público a virem aqui no vídeo original, deixar um comentário e um like. Pode ser qualquer comentário, pode até ser comentário dizendo, vim de cantar e tudo, tranquilo. E também deixar o like, tá? E o ponto número 2 que eu peço é que vocês marquem, pode ser na descrição, o @phsantos, né? Tipo, fit, ou então react, @phsantos, usando a função do YouTube que leva pro canal. Por quê? Porque aí eu sei quem tá fazendo os reacts, quais são os vídeos, e quando eu vou fazer a minha contabilização de views pras agências e etc, eu consigo somar. E eu digo mais, quem sabe podemos fazer no futuro aí uma venda casada, né? Um conteúdo que passa de um para outro, explicando, quem sabe, um momento que eu não expliquei ou que eu não sei explicar. Então, marca lá, @phsantos, e endossa a galera a vir aqui no vídeo. Pode publicar no mesmo dia tranquilamente, não tem frescura. O importante é a palavra ir, a imagem ir. E você também que tá assistindo isso pela primeira vez, deixa o like, tá? Vamos lá ao que interessa, mostrar como o futuro é top. Eu fui preparado pelo meu editor, o Atreuson, ao tal Futuro é Pica. E eu mesmo que não vivi esse meme, né, essa piada interna, eu fiquei meio indiferente com esse Futuro é top ali da legenda. Uma coisa que eu gostei muito do episódio, porém, foi o que conversamos, acho que no episódio passado, é a mudança do ar que muito perceptível aqui, né? E com isso, uma certa clareza como agem agora humanos com demônios, contra demônios, etc. Tem duas reflexões bem interessantes disso, tá? Eu fico com a sensação de que tanto humanos quanto demônios são usados entre si e que talvez não seja algo tão diferente assim. O humano e o demônio, eu digo. Eu noto na conversa da Makima com a Yakuza, uma reflexão sobre modernidade e tradicionalismo, que é muito comum nas obras japonesas, né? Sobretudo as mais clássicas, como os filmes lá do Hayao Miyazaki, ou então os filmes antigos do Akira Kurosawa, também do estúdio Ghibli em geral, enfim. Isso acontece porque, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão e parte da Ásia receberam um banho absurdo de ocidentalismo, de industrialização e principalmente de materialismo, sendo que eram culturas, né, ou são culturas ainda, cujas raízes são muito marcantes na formação de uma hierarquia de conhecimento, né? Então isso fica muito mais marcante, sobretudo para aqueles que nasceram nessa transição, que são alguns nomes citados aqui, não necessariamente o nome do autor do anime, tá? Um novo Japão, é fato, se forma a partir do estrangeiro, do gaijin, né, que eles chamam. Apesar de sempre ter sido tratado como alguém estranho, até mesmo quando na mesma região, porque dentro da Ásia, né, o estrangeiro também são os vizinhos, e sempre houveram guerras nesse sentido. Um dos países que, só pra você ter ideia, que eu mais tenho dificuldade para traçar um plano turístico é o Japão. Eu tenho receios por conta do idioma, por mais que eu saiba um pouquinho e tento aprender. Eu tenho receios quanto, enfim, a minha cor, né? Eu tenho vários receios e aí por isso que eu nunca consegui traçar um plano turístico bem interessante pro Japão. Então, eles têm essa questão muito forte ali de como o estrangeiro é muito perceptível lá dentro. Mas voltando ao ponto, né? O chefe da Yakuza relativiza que o trabalho dele e o trabalho de Makima são opostos similares. Eles, a máfia, precisam também se manter livres desses estrangeiros aqui, entre aspas, e aqui relacionado aos demônios. O que me leva a uma reflexão que eu não havia tido ainda. Ao passo que alguns demônios e infernais conseguem se misturar muito bem à sociedade, eu diria, ao nativo em si, né? Ao nativo daquele contexto, para ser mais preciso, eles também são caçados e rechaçados. É uma alegoria direta aos processos de imigração. É bom quando é pro turismo, é ruim quando é pra, entre aspas, roubar emprego. E se pensarmos assim, os demônios são naturalmente mais capacitados fisicamente, pelo menos, do que os humanos que não têm nenhum contrato definido com
eles com os demônios? Se os humanos forem os nativos e os demônios os imigrantes, os estrangeiros, a reflexão vira crítica e o anime parte de um lugar de contemplação alegórica para uma agressividade opinativa a partir desses seres estranhos que eu sempre me perguntava, por que demônios? Se não tá falando tanto assim de divindade. Ou tá? O que eu acho disso, cara, eu amei isso. Adorei. Até porque a retórica contrária também é verdadeira. Nós aqui no Brasil fazemos a mesma coisa com os imigrantes, quando percebemos que são imigrantes. Apesar de sermos tidos como um povo bem receptivo. Imagino os que não são. E o outro signo forte aqui nesse episódio foi o olho. É óbvio relacionar o futuro com o olho. E como o demônio do futuro é lotado de olhos, o futuro, pensamos, é algo pra frente. Afinal, o olho está voltado, teoricamente, pra frente o tempo inteiro. Principalmente da nossa visão amarrada à linha do tempo, conforme a história que nos foi ensinada dentro do colégio. Porém, o primeiro baque que eu recebi ao entrar no curso de história foi como não tem nada de timeline, né? Linha do tempo, e nem de causa e consequência tão banal quanto a gente aprende na escola. A história, ela é uma espiral. Causos parecidos acontecem novamente, porém em um nível diferente. Quando eu falo espiral, não se confunda. Não é necessariamente para cima. Pode ser para baixo também, ou para os dois lados ao mesmo tempo. O fato é que fragmentos da história se relacionam com fragmentos de uma espiral do tempo e a ação do homem dentro disso. Quando eu falo homem, é humano, tá? E só tem um elemento que consegue ter a clara evidência perfeita disso tudo: o futuro. Portanto, Aki, agora com o futuro dentro de si, não tem mais uma noção retilínea da própria vida. Ele é uma espiral, né? Ele, muito pelo contrário, usa a sua própria vida nessa espiral que ele já estava, mas que ele não sabia que estava, e agora ele está completamente liberto. Em outras palavras, o futuro não é o que o olho vê. O futuro é onde estamos. O futuro é exatamente o agora, não necessariamente onde estaremos. O conceito de presente nada mais é do que o conceito do futuro para o passado. Entendendo e internalizando isso, você vive em seu extremo, e assim se dá a evolução do Aki. Ele vive o amanhã no hoje, o tempo inteiro. Logo, os dois conceitos não existem mais, e por plenitude, ele vive o instante. Ora, se não existe conceito de agora e conceito de depois, principalmente quando se sabe do futuro, só resta uma coisa: o instante, o momentum. Aki é exatamente o que foi, mas agora é o que será. Ele é um instante, e o instante se basta em plenitude, é perfeito, pois ele tanto não se preocupa com o além, como só existe por conta do que passou. E o que passou pro Aki? Já sabemos, Himeno, dor, sofrimento, um passado terrível, irmão, aquele negócio todo, demônio da arma e etc, e etc. Não precisa rememorar o tempo inteiro, por isso que o episódio também não o faz dessa vez. O passado só importa para o instante, no exato momento que o instante não for mais instante, ou seja, quando o instante acabar. E como é que o instante acaba? Com o futuro. Por isso, Aki, ele é progressão. Todo momento ele é progressão. Mesmo sem tática, mesmo sem saber todos os pormenores do plano, ele avança. Ele vai, teoricamente, pra frente. Ou no caso daquele prédio, pra cima. Afinal, o instante, cara, o instante não se importa se tá indo pra frente, para trás, para cima, para baixo, não importa. Essa é a espiral da história, a espiral do tempo. Muito legal, né, o conceito de instante. Tem uma série que trabalha isso muito bem, que é a série Dark, da Netflix. Muito, muito interessante, muito interessante. Esse daqui, pra mim, essa discussão é o ouro desse episódio, fora começar a abrir a minha cabeça para aquelas questões ali de trabalhar o tradicionalismo com o modernismo, com a modernidade, né, o estrangeiro e tal. Gostei muito. Pra finalizar, é importante notar como... eu vou pronunciar correto dessa vez. Makima se revelou, né? Ela finalmente se revela. Pelo menos pra mim. Eu lembro de falar ali dos olhos dela, talvez no segundo episódio ou terceiro episódio. Enfim, eu lembro de como esse Buzai, ele remete bastante ao controle, né? E como todos que estão próximos a ela parecem controlados. Nunca um personagem me representou tanto quanto o Kishibe ao falar que ela mentiu no seu papo de líder coach ali, salvador da humanidade, porra nenhuma. Muito interessante entender como Makima, pronunciei certo, está mais pro lado dos demônios do que para o lado dos humanos, e sendo assim, só um humano muito atento e muito sagaz e também treinado para perceber isso. Eu prevejo boas tiradas a partir dessa relação e mais relações da personagem com outros personagens, mas
eu não vou me preocupar com isso agora. Que ela é forte, isso é fato. Porém, que força é essa que precisa ainda de um sistema? Que força é essa que precisa de outras pessoas que não só ela? Parece que há uma forte influência dela para com os humanos, mas será que não é a mesma coisa para com os humanos? Ou, desculpa, os demônios e os infernais? Seria isso? Enfim, papo para depois, não vou encher esse texto com isso. Fora isso, temos o episódio de transição, comum, simples e direto. Serve para diminuir minhas expectativas pro próximo episódio, o que é bom, mas também deixar aquela pulga atrás da orelha de ver alguns temas passando a milhão sem realmente serem trabalhados. Esse episódio acho que sofreu um pouquinho com isso, mas temos muito tempo, não vamos chorar pitangas por hora. No mais, um forte abraço em vocês e nos vemos aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.